Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Teses. Meu nome é Wagner Ginotti Pires, sou o apresentador e o debatedor. Hoje o nosso convidado, o nosso ilustríssimo convidado, que é um irmão de longuíssima data, um intelectual de primeira grandeza, um escritor maravilhoso, um homem que nasceu para plume, para caneta. É graduado pela Faculdades Metropolitanas Unidas, é mestre e doutor em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, possui várias especializações que eu não vou aqui ficar me reportando, porque isso consta do seu currículo Lattes. Lembrando, a biografia chama-se currículo Lattes. Quando você quer saber algo de alguém que vive no mundo acadêmico, no plano acadêmico, é o currículo Lattes. Então, em relação ao professor doutor Flávio Katinskas, esse grande convidado de hoje, você tem que olhar o currículo que esse homem produz. Não suficiente, é um delegado de polícia já aposentado, depois de uma longa carreira, foi secretário de Segurança e Defesa Social de Cabreúva, é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e é o atual presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, entre outras coisas. Só estamos trazendo isso. E hoje, especificamente, professor doutor Flávio Katinskas, uma inteligência pura. Vamos falar de direito penal do consumidor, as penas combinadas aos tipos da Lei 8.078 de 90 e as discrepâncias em relação às sanções dos ilícitos contra o patrimônio, com reflexo no consumerismo enumerado no Código Penal Brasileiro de 1940. Uma reflexão, um subtítulo, sobre o princípio da proporcionalidade e a necessidade de incriminação das condutas abusivas nas relações de consumos. Professor, então seja muito bem-vindo, meu já muito obrigado, obrigado já estendido dos nossos espectadores e ouvintes. Então gostaria que o senhor falasse do seu trabalho de pesquisa, do seu trabalho de doutoramento e tudo aquilo que fez parte desse processo. Por gentileza. Olá, professor Wagner. É um motivo de grande júbilo estar na sua presença para discutir um pouquinho a respeito da minha tese de doutorado. Eu agradeço demais a gentileza, a amabilidade com que me recebe, né, nesse momento, e já abordando, né, deixando o formalismo de lado, o que acontece é o seguinte, eu fiz o doutorado e, na verdade, uma das linhas de pesquisa, ou a linha de pesquisa da Unimes, que é a Universidade Metropolitana de Santos, diz respeito aos direitos difusos e coletivos. E, na verdade, eu, na época, verifiquei que havia muito pouca produção no campo penal em relação ao direito do consumidor. Então, eu pensei, poxa vida, por que não adotarmos a linha de pesquisa adotada pela Unimes, mais o direito penal, em função da minha carreira como delegado, de ser professor de direito penal e processo penal, então havia uma aderência maior. Então, eu pensei, eu acredito que o melhor caminho, em razão da precariedade de informações e tudo mais, é uma pesquisa bibliográfica. Então, eu não fiz incursões de campo, eu não fiz entrevistas, eu não consultei pessoas ligadas à área, mas sim os doutrinadores da área de direito do consumidor e alguns poucos na área do direito penal do consumidor. Pois bem, como ponto de partida, e isso eu falo com toda a reverência em razão da nossa proximidade de idade e tudo mais, nós estudamos pela Constituição de 1967 com a emenda número 1 de 69, que na lição do professor, dos professores de direito constitucional, representam
na verdade, um novo texto constitucional, mas que não tinha tempo hábil para ser formulado. Então, pegaram a Constituição de 67, adaptaram totalmente do artigo 1º até o último com um novo texto e deram o nome de emenda número 1, quando, na verdade, era um processo legislativo absolutamente novo, enfim. Então, por que eu digo isso? Porque, na verdade, quem estudou pela Constituição de 1967 com a emenda número 1 de 69, que foi o nosso caso, percebe que antes de falarmos das pessoas humanas, nós falávamos de absolutamente tudo, da estrutura do Estado, das questões administrativas, enfim. Então, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu percebi, isso antes do doutorado, naturalmente, eu percebi que havia uma mudança na sistemática, porque a Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69, tratava de pessoa humana lá pelo artigo 153, se não me falha a memória. E a Constituição de 1988, que marcou um período de redemocratização do Brasil, falou da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da existência do Estado brasileiro. Aliás, se me permite, o texto diz mais ou menos assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. E 5. Pluralismo político. Então, veja, sairmos do artigo 153 e colocarmos como um fundamento da existência da República Federativa do Brasil, é um marco histórico. E aí eu pensei, poxa vida, qual o valor da dignidade da pessoa humana como fonte de inspiração? Na verdade, nós temos, de acordo com os constitucionalistas, a visão de que vivemos num Estado social, ou seja, um Estado que tem por fim erradicar a pobreza, fomentar a saúde pública, estimular o desenvolvimento intelectual e cultural das pessoas, enfim, diminuir as desigualdades sociais e assim por diante. Então, eu pensei, poxa vida, se eu tenho tudo isso em razão da Constituição de 1967, eu tenho que buscar o amparo na legislação constitucional que dê aso à formulação de uma tese de doutorado que abrange o consumerismo. E aí, então, lendo, pesquisando e tudo mais, cheguei ao artigo 170, que trata da ordem econômica, e vi que um dos princípios, um dos fundamentos de existência do artigo 170 diz respeito ao direito do consumidor. E aí, então, falei, poxa vida, já tem uma amarração jurídica importante sob o plano constitucional e, na verdade, depois, pesquisando, obviamente, eu cheguei à Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, na verdade, qual foi o liame que me juntou ou que me fez refletir a respeito da resposta penal em função do direito do consumidor? Porque, na verdade, se é um dos fundamentos da existência da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, onde reside o consumerismo neste contexto? E aí, então, eu percebi que, na verdade, nós temos que fazer uma junção da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa, como fomentadores do sistema macroeconômico. E aí, então, eu fiz pesquisas e reflexões que me conduziram à elaboração dessa tese. Só que isso como pano de fundo. Mas a minha pesquisa começa com a diferenciação do sistema dicotômico
desde sempre adotado, porque nós temos os ramos do direito público e do direito privado. E, na verdade, o direito do consumidor, o direito ambiental, eles, na visão de Mauro Capelletti, que é um famoso autor da década de 60, abriu espaço para a formação de uma terceira corrente, que mistura aspectos do direito privado, do ramo do direito privado, e aspectos do direito público. E aí, então, nós temos os direitos difusos e coletivos, ou, como preferem outros, meta-individuais. Ou seja, nós temos uma mistura de parte do direito privado, parte do direito público. E aí, então, direito do consumidor, direito ambiental, para alguns autores também, e isso não é pacífico, direito do trabalho, tratam de questões que efetivamente são permeadas por aspectos de direito público e direito privado. E como nós identificamos esse terceiro ramo do direito, né, que foge de direito público e direito privado? Na verdade, quando nós temos um traço comum e que não vincula a todos obrigatoriamente. Então, por exemplo, quando nós temos um veículo da marca X e ele precisa passar por um recall, por um defeito de fabricação, uma falha na montagem, enfim. O que acontece? Só quem efetivamente tem aquele veículo, daquela montadora, naquela sequência numérica de chassi, é que efetivamente deve se dirigir a uma revendedora, enfim, para fazer a manutenção. Vejam, atinge a todos indistintamente? Não, só quem é proprietário daquele modelo. Se eu comprei o veículo e vendi para um amigo, eu tenho que levar o carro por ter sido o primeiro proprietário? Não, mas esse amigo, que é o atual proprietário, sim, deve levá-lo. Então, veja, é uma relação que não é tão imediata como nas relações civis, mas que não é tão abrangente quanto as do direito público, né? Direito penal. Quem está sujeito às normas penais? Todos. Agora, as relações de consumo, todos não. Somente aqueles que efetivamente figuram no polo ou ativo ou passivo da relação negocial. Então, me parece bastante interessante a abordagem, inclusive de maneira muito superficial, muito perfunctória, como se costuma dizer, né? Eu fiz uma abordagem a respeito do direito ambiental, porque o direito ambiental, por exemplo, ele atinge a todos indistintamente? Em alguns aspectos até sim, mas de uma maneira geral não. Por exemplo, uma ERB, né? Uma estação radiobase de telefonia celular, atinge a toda a população? Não, mas as pessoas que efetivamente moram, frequentam, passam por determinadas regiões. Então, por isso que existe uma série de providências iniciais que devem ser tomadas para a autorização da instalação de uma estação radiobase. Então, veja, é um ramo que mistura um pouquinho do direito privado com um pouquinho de direito público. Bacana, gostei da iniciativa, né? E lembro das aulas que tive com o professor Risato, com o professor Fiorillo, né? Que foram meus professores tanto no mestrado quanto no doutorado e que exploraram, assim, de forma bastante minuciosa cada um dos elementos que efetivamente fazem parte do ramo dos direitos difusos e coletivos. Pois bem, aí, então, eu passei a estudar o Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, veio pouco menos de 2 anos antes do término do segundo aniversário da Constituição de 1988, e, na verdade, trouxe uma série de inovações, entre elas o campo penal. E, dentro do campo penal, obviamente, eu comecei a ler e achei estranho as disparidades entre a carga penal dos crimes cometidos pelos consumidores, estelionato, furto, apropriação indébita, e os crimes eventualmente praticados pelos fornecedores. E aí eu pensei, meu Deus do céu, se nós temos a proporcionalidade como um princípio
importantíssimo para o direito penal, por que o legislador deixou esse abismo entre a carga punitiva ao tomador do serviço ou tomador dos produtos e o fornecedor dos serviços ou fornecedor do produto. E aí, então, comecei a divagar, a abordar e tudo mais. E veja que interessante, critério da objetividade jurídica, que é um marco importante no direito penal. Além do funcionalismo apregoado por Günther Jacobs, né, que fala do funcionalismo e não tanto do aspecto da objetividade jurídica tal e qual nós conhecemos, mas, fundamentalmente, até hoje, nós somos muito presos ao conceito da objetividade jurídica, o que a lei penal tem por objetivo proteger. E, na verdade, nas relações de consumo, é a relação de consumo pura e simplesmente? Eu acredito que não. Eu acredito que, fundamentalmente, nós temos a objetividade jurídica fundada nas relações de consumo, mais o aspecto patrimonial. E aí, então, eu fiquei pensando, poxa vida, o direito penal brasileiro é tido e havido por todos como um direito que protege e muito o direito patrimonial. E aí, então, um belo dia, participando de uma aula, um professor civilista falou assim: por que o direito penal protege de forma tão exacerbada o crime de furto e de forma tão leniente o crime de dano? Porque, se não me falha a memória, o crime de furto, previsto no artigo 155, prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão. Já o crime de dano, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena detenção de 1 a 6 meses. E aí eu me perguntei, o que é mais grave, furtar ou destruir alguma coisa? E aí eu fiquei com aquele sinal de interrogação gigantesco, né? Maior do que eu. Falei, meu Deus, como pode? E aí então eu percebi que, na verdade, o legislador brasileiro não protegeu o patrimônio em si, mas a forma de transmissão do patrimônio. Por quê? Porque nós vivemos num capitalismo desde sempre. E no capitalismo, efetivamente, nós temos o quê? A livre iniciativa. E a livre iniciativa como um aspecto que, efetivamente, traz para quem empreende muita riqueza. Então, vejam que interessante. Isso, o Código de 40. Eu pensei, legal. Já é um bom sinal de que eu estou caminhando na direção certa das discrepâncias entre os crimes cometidos contra o patrimônio pelo tomador de serviços ou de produtos e o fornecedor de produtos e serviços. E aí, então, ao final, depois eu explico qual a conclusão a que cheguei, mas fica aqui, assim, leves pitacos a respeito da minha conclusão. E finalizando a minha tese, depois de fazer uma abordagem a respeito do direito constitucional, dos direitos difusos e coletivos, eu fiz uma abordagem dos tipos incriminadores previstos na Lei 8.078 de 90, antes de concluir o trabalho. E agora, né, depois desse falatório todo, eu me coloco à sua inteira disposição para debatermos, para discutirmos, enfim. Evidentemente que é um trabalho brilhante. Temos aqui, inclusive, um dos volumes, quer dizer, algo maciço, algo realmente com conteúdo indiscutível, de qualidade. Mas a pergunta, em relação a essa ponderação, em relação a o princípio da proporcionalidade, quais seriam, assim, os momentos mais flagrantes da lei em relação à nossa teoria geral prevista no Código Penal? Bem, na verdade, nós temos, na dosimetria da pena, nós temos
três fatores. É claro, não ensinando ao meu mestre, Dr. Wagner, né? Mas expondo o tema. Quando eu falo em dosimetria da pena, Isso. na verdade, eu falo em três momentos. Pena base, né? Que é fundada no artigo 59. Depois, a pena provisória, que é fundada nos artigos 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. E, por fim, as causas de aumento e diminuição de pena, que são chamadas de pena definitiva. Quando eu falo no Código de Defesa do Consumidor, eu falo no primeiro momento da pena, a pena base. E eu, verificando a pena base, eu percebo que há uma discrepância entre as figuras incriminadas no Código Penal, que tem pena base infinitamente maior, em relação às figuras incriminadas na Lei 8.078 de 90. Paralelamente a isso, nós temos que funcionam como agravantes, né, que equivalem aos artigos 61 e 62 do Código Penal, questões que efetivamente deveriam ser tidas como aumento de pena. Por quê? Porque a pena base ela é calculada entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada. Depois, nós temos as agravantes e as atenuantes que funcionam como balizas. Ou seja, se nós temos agravantes, a pena tende ao máximo. Se temos atenuantes, tende ao mínimo. E temos os casos de aumento e diminuição de pena, que efetivamente são representadas por frações, né? Aumenta-se de 1/3, diminui-se de metade, enfim, que dá uma condição muito mais efetiva à aplicação da lei. E, na verdade, as agravantes, períodos de calamidade e tudo mais, não foram tidos como aumento ou diminuição de pena, mas sim como agravantes e atenuantes. Então, o que acontece? Ficamos na segunda etapa da dosimetria da pena, quando efetivamente deveríamos ou qualificar os crimes, que efetivamente deveria fazer parte do primeiro momento da pena, entre pena mínima e máxima, ou como aumento ou diminuição de pena, e não como agravantes e atenuantes. Então, me chamou a atenção a abordagem, porque efetivamente agravante e atenuante, como eu disse, funcionam como balizas e não como fórmulas matemáticas, assim como a pena base e a pena definitiva. Então, esse é o primeiro dado que eu verifiquei em relação à pergunta formulada. Paralelamente a isso, eu verifico que o princípio da proporcionalidade é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, nós temos o quê? Uma resposta estatal atribuível a quem realiza um fato típico, antijurídico e culpável. Isso numa concepção tripartida do conceito analítico de crime, né? Até porque já falamos do conceito bipartido, que foi uma inovação trazida no advento da reforma penal pela Lei 7.209 de 84 e tudo mais. Segundo consta, o professor René Ariel Dotti tentando explicar para o professor Damásio de Jesus a mudança do sistema causalista para o sistema finalista e tudo mais, então retirou-se do conceito analítico de crime a culpabilidade. Mas, independente da atuação, o que nós verificamos é o quê? Que a culpabilidade, independente do conceito analítico de crime, é uma forma de reprovação social. E veja, se a pessoa comete um homicídio, ela ofende o bem mais caro que nós temos nas nossas relações interpessoais, que é a vida humana. Agora, se a pessoa comete um furto, ela comete um crime relativamente grave, mas que merece uma carga penal menor. Então, o princípio da proporcionalidade se aplica de maneira muito evidente, muito prática, pelo desvalor da conduta em razão do mal feito ao bem jurídico tutelado. Em relação aos crimes contra as relações de consumo, nós percebemos que os fornecedores que são civilmente e administrativamente duramente punidos são tratados com total benevolência pela Lei 8.078 de 1990, o que transgride aquela concepção inicial de máxima proteção ao bem patrimonial. Ou seja, se eu tenho o meu celular
consertado de maneira a provocar dúvidas em relação à adequação dos componentes e tudo mais, quem efetivamente deve ser duramente punido? Eu ou o fornecedor? O fornecedor, por meio da resposta estatal chamada direito penal. Pois bem, só que, como eu disse anteriormente, há uma discrepância. Se eu efetivamente furtar alguma coisa numa loja de celular, eu sou duramente punido. O fornecedor que efetivamente emprega materiais não tão bons assim, ele é punido de forma muito mais branda. E isso ofende, no meu modo de entender, o princípio da proporcionalidade, porque ou nós temos a objetividade jurídica bem patrimonial, ou não temos. Não é verdade? Então, o ponto de inflexão que eu encontrei para desenvolver a tese. Qual seria uma razão? Poderíamos dizer que isso é decorrente de uma política criminal que busca preservar um status quo, mesmo em detrimento de uma maioria marginalizada e que acaba sofrendo os efeitos desse mau produto ou mau serviço prestado? Eu acredito, e esse foi o ponto-chave, né, que me levou a tentar decifrar o mistério. Eu acredito que efetivamente nós temos que partir do princípio da livre iniciativa, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Veja, se eu tenho de um lado um empreendedor e o punir duramente, o que eu faço com a livre iniciativa? Ou seja, eu tiro um grande componente de circulação, provoco uma série de demissões em escala, né? Porque se eu fecho um comércio, eu vou dentro da cadeia produtiva gerando uma bola de neve, por assim dizer. Então, vejam, na verdade, no meu singelo modo de entender, qual foi a razão da mitigação penal dos fornecedores? Foi efetivamente dar uma resposta cível e administrativa para eles, mas não com a mesma intensidade do direito penal comum, por conta da livre iniciativa, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Por outro lado, quem efetivamente não produz, quem efetivamente não gera empregos, quem efetivamente não faz com que a máquina da economia gire, esse sim está sujeito a penas mais severas. Então, para mim, o fundamento da discrepância entre o Código de Defesa do Consumidor e as respostas penais dadas pelo nosso Código Penal de 1940 reside na livre iniciativa, que em bom português significa modelo capitalista. Ou seja, dentro desse modelo não há interesse em punir. Exato. Poderíamos dizer que é um faz de conta, em última instância? Atualmente, sim. Por quê? Porque, efetivamente, nós temos um aspecto relevantíssimo. Eu sou delegado de polícia, aposentado, como um amigo bem disse, e quando eu fazia a faculdade, nós não tínhamos ainda a Constituição de 1988. Nós tínhamos a Constituição de 67 com a emenda número 1 de 69. Pois bem, e um dos mecanismos de apuração das infrações penais, isso no modelo processual então vigente, era o procedimento judicialiforme, o sumário contravencional. Pois bem, e o que efetivamente houve de mudança com o advento da Constituição de 1988? O procedimento judicialiforme deixou de existir, porque era uma parte instrutória realizada pelos delegados de polícia que submetiam ao crivo do magistrado para decisão e deliberação a respeito ou não da condenação do envolvido. Pois bem, o artigo 98 da Constituição fala da necessidade de criação de juizados especiais cíveis e criminais. E quando nós temos os juizados especiais cíveis e criminais, pela Lei 9.099 de 95, houve o quê?
a mitigação das sanções penais. Ou seja, nós tiramos o procedimento judicialiforme, transformamos em juizados especiais criminais na esfera penal e, com certeza, em 1998, houve a ampliação da possibilidade da aplicação das penas chamadas alternativas para aqueles que efetivamente fossem punidos com penas até 4 anos de restrição de liberdade. Pois bem, então veja, houve uma certa mitigação por parte do direito penal, do direito processual ao longo dos tempos. E mais recentemente nós temos o quê? O acordo de não persecução penal, que efetivamente fica a cargo do Ministério Público a avaliação da importância ou não do segmento da ação penal e, por assim dizer, a possibilidade dele propor o acordo de não persecução penal, que significa em a aceitação da autoria do fato, pormenorizadamente, e aí ficar sujeito a uma multa e durante 5 anos a pessoa não pode cometer nada, senão não tem acesso ao acordo de não persecução penal. Isso me parece que vem num abrandamento da resposta penal. E vejam que interessante, Raul Servini, que é um autor de direito penal muito conhecido, muito gabaritado, ele fala que efetivamente nós poderíamos administrativar um pouco do direito penal. E eu me lembro que, trabalhando na corregedoria, eu fui chamado pelo então corregedor para representar os interesses da Polícia Civil do Estado de São Paulo perante uma mesa de debates realizada em Brasília, mas foi tudo virtualmente, até porque se todos os estados mandassem delegados e tudo mais, ficaria uma enormidade de gastos, né? E aí, então, eu fui na esteira do professor Raul Servini e falei, por que não administrativarmos boa parte do direito penal? Porque o que é infração leve, efetivamente pode ser tratado como um procedimento administrativo com aplicação de multa. E multa não é uma resposta judicial, é uma resposta própria de direito administrativo. Quem nunca levou uma multa por trânsito? Há necessidade da formação de um processo judicial? Não. Então, eu falei isso. O que aconteceu? Virou acordo de não persecução penal para retirar boa parte do princípio da obrigatoriedade da ação penal, o princípio da indisponibilidade. Então, o faz-me conta, né, o faz-me rir, ou qualquer outra terminologia, faz parte de um processo que efetivamente permeia de longa data a dinâmica que alguns autores acham pertinentes. Só que existe um pequeno problema nisso. Para um leigo, para uma pessoa que não estuda direito, para uma pessoa que enveredou por outras áreas do conhecimento humano, fica no mínimo curioso saber ou entender o porquê a pessoa é punida com penas que vão de 1, 2, 3 anos e não ficam um dia sequer presas. Dá a ideia de impunidade. Então, não significa dizer que está na hora de observarmos a administrativização do direito penal? Eu entendo que sim. Por quê? Porque se a pessoa efetivamente tem que ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos presa, ela precisa ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos presa. Senão, ela pode efetivamente ter a sua pena de uma outra maneira conduzida. E um traço marcante que eu coloquei, inclusive, com outro viés no trabalho, para lembrar Günther Jacobs, fala exatamente da lei de entorpecentes. Porque nós temos no artigo 28, da Lei 11.343 de 2006, a imposição de penas que fogem ao modelo tradicional.
Ou seja, admoestação pelo mau uso de substâncias entorpecentes. Olha, menino, não faça isso, você vai comprometer a sua saúde física. Artigo 28. Artigo 28. E vejam que interessante. Há uma certa administrativização do direito penal? Eu entendo que sim. Por quê? Porque a pessoa que efetivamente for pega portando para consumo próprio pequena quantidade de droga não fica sujeita a uma pena privativa de liberdade, não fica sujeita a uma pena de multa. Então, me parece que é uma boa saída. Mas o problema aí que eu mencionei, né, diz respeito à objetividade jurídica. Autolesão é crime? Como regra, não. A única percepção que eu tenho de autolesão como crime é no estelionato, que a pessoa mutila o corpo para obter o seguro. Isso. Mas não é a autolesão, é o aspecto patrimonial que permeia a punição. Então, se a autolesão não é crime, por que é crime consumir drogas? E veja, quem está falando nunca consumiu drogas. Saúde pública. Esse é o conceito. Aliás, fumar cigarro, tabaco, não faz mal para a saúde? Tomar substância alcoólica não faz mal à saúde? Então, o conceito de objetividade jurídica cai por terra quando se fala em lei de drogas. E talvez se desloque para a questão de segurança pública. Sem dúvida. E aí paz social, que é aquilo que afeta, aquilo que você vê hoje. Realmente a objetividade não é clara. Que é o Gunther Jacobs falando da funcionalidade. Da funcionalidade. Exato. Agora, e a pessoa jurídica dentro dessas relações consumeristas? Na verdade, nós temos... Eu sou absolutamente contrário à incriminação das pessoas jurídicas. E já eu explico por quê. Só que nas relações de consumo, nós temos o quê? O critério da culpabilidade que é preconizado na nossa Constituição. E já foi objeto até de uma abordagem anterior à vida, quando o professor Fernando Davi estava presente e tudo mais. Na verdade, o direito penal, me parece, que é fundado no princípio da culpabilidade. E a culpabilidade, conforme nós sabemos, ela tem, no mínimo, 3 aspectos. A culpabilidade dentro do conceito analítico de crime, modelo tripartite, né? Todo fato típico, antijurídico e culpável constitui crime. A culpabilidade como um limitador na dosimetria da pena, nos termos do artigo 59, que é o primeiro aspecto que deve ser sopesado pelo magistrado quando da aplicação da pena, é a culpabilidade. E, por fim, a culpabilidade como um limitador da ação estatal, ou seja, a responsabilidade civil é responsabilidade objetiva. Já o princípio da culpabilidade fala da responsabilidade subjetiva, ou seja, a necessidade de íntima relação entre a conduta e o resultado. Então, a pessoa jurídica, ela é responsável objetivamente pelas lesões causadas em relação às questões consumeristas. Agora, quem efetivamente deve ser punido no âmbito penal não é a empresa, mas sim o causador do prejuízo, o proprietário, o técnico, o vendedor, enfim, quem efetivamente tem uma grande relação de proximidade entre a conduta e o resultado. E, na verdade, por que eu sou contra a incriminação da pessoa jurídica? Um grande autor de direito processual penal brasileiro, que é o Dr. Alexis Couto de Brito, ele fala que não gosta da terminologia verdade real e verdade formal. Por quê? Porque verdade é verdade. E se os filósofos gregos não conseguiram bem conceituar verdade, quem somos nós para tentarmos conceituá-la? Mas existe a verdade processual. E aí sim, a verdade processual é a verdade que efetivamente deve ser objetivada ao longo da instrução processual, quer seja criminal, quer seja civil, quer seja trabalhista. Só que existe a verdade processual mais ou menos solene. A mais solene é a penal e a menos solene é a cível. Legal. E por que isso? Eu não gosto da incriminação da pessoa jurídica, porque é muito mais difícil incriminar alguém do que atribuir responsabilidade civil. Então, vejam,
quando nós temos um grande desastre que efetivamente fica anos e anos e anos e anos e anos sub júdice, o que acontece? Cai no profundo esquecimento. Então, me parece que a incriminação da pessoa jurídica não atende à coletividade, mas sim aos grupos mais importantes sob o ponto de vista macroeconômico. Vide livre iniciativa ou, em bom português, capitalismo. Então, a lei, a 8.078 de 90, não prevê nada em relação à responsabilização da pessoa jurídica. Esse é um fato. Criminalmente, não. Criminalmente. Agora, civilmente, sim. Civilmente e administrativamente, sim. Ela traz esses aspectos. Exato. Ora, mas não há uma incongruência nesse sentido? Eu entendo que não. Por quê? Porque se eu efetivamente tenho o direito penal como um direito fundado no subjetivismo, ou seja, eu tenho que ter uma íntima relação entre conduta e resultado, isso nós percebemos da leitura do artigo 29, né? Quem, de qualquer modo, quem é quem? Quem é pessoa humana, não é pessoa jurídica. Quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime responde às penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Culpabilidade que nós temos o que? O aspecto subjetivo. Então, só a título de curiosidade, para mim, houve uma falha na redação da Constituição, no artigo 225, que fala que tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física ficam sujeitas às sanções e às penas. Faltou uma vírgula, respectivamente. Por quê? Porque senão dá aso a entendimento de que um único artigo, aliás, um único parágrafo, que é o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, fez com que a teoria do direito se desmanchasse. Veja que interessante. Um único parágrafo de um artigo importantíssimo que trata do direito ambiental teria o condão de desmanchar o edifício jurídico desde sempre criado e bastante consolidado? E parece que não. Isso no plano das ideias. No plano factual, se eu efetivamente tenho que provar a responsabilidade da pessoa jurídica, eu tenho que aplicar uma pena. E o princípio da intranscendência da pena? Porque acontece o seguinte: a empresa será fechada, será decretada a pena de morte da empresa. Ótimo, a empresa vai chorar, vai sofrer. Agora, e os familiares dos empregados? Para onde vão? Esse é um dado. Outro dado importante: se nós incriminarmos a pessoa jurídica, quem vai cumprir a pena? É a pessoa jurídica? Não, são os funcionários. Prestação de serviços à coletividade, pagamento de multa e tudo mais. Ou seja, retiramos a subjetividade tão importante para a consolidação do direito penal brasileiro. Essa é a minha perspectiva. Não estou me arvorando em dono da verdade, né? Teríamos um princípio da fragilidade nessa relação consumerista? Sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte: nos artigos 4º e 6º da Lei 8.078, nós temos dois importantes princípios, o da vulnerabilidade e da hipossuficiência. O da vulnerabilidade, de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito, perfunctória, né, como eu costumo dizer, é que, na verdade, desculpe-me o comentário, perfunctório era um termo muito utilizado pelo Dr. Luiz Elias Tâmara, meu professor de Direito Processual Civil, isso nos anos 80, e ele falava: olha, gente, perfunctório não é profundo, é superficial. E ele era um sujeito maravilhoso, nossa, um grande jurista. E, na verdade, assim, de maneira muito tosca, muito, assim, rasa, vulnerabilidade diz respeito a quê? Diz respeito aos princípios que norteiam o direito do consumidor. Ou seja, se uma pessoa efetivamente toma um serviço ou um produto, é porque ela não tem capacidade de produzir, então ela é vulnerável. Agora, a hipossuficiência,
numa abordagem mais ampla, e o meu xará fala bastante disso, né? Dr. Flávio Tartucci, na verdade, significa dizer o quê? Significa dizer um aspecto mais processual, ou seja, o juiz deve verificar se a pessoa é ou não hipossuficiente durante a instrução do processo. Por quê? Porque se ela for hipossuficiente, ela não tem como produzir prova contra o fornecedor. Imagine isso transportado para o direito penal. O que acontece? A inversão. Ou seja, a pessoa que efetivamente é acusada tem que fazer uma prova de que efetivamente não cometeu aquele crime. Por isso que eu sou contra a incriminação da pessoa jurídica. Em relação à gravidade do dano ou da lesão, como isso é apurado? Quais são os critérios, afinal? Na verdade, por isso que eu falei da importância das respostas cíveis e administrativas. Porque se há um dano, o dano ele pode ser, no mais das vezes, apurado por meio do quantum a ser devolvido. Nós temos ação por danos morais e danos materiais, mesmo no Código de Defesa do Consumidor. Agora, a responsabilidade penal importa para quem efetivamente sofreu propaganda enganosa, para quem efetivamente comprou uma coisa e recebeu outra, para aquele que efetivamente teve o acesso limitado a um bem ou um serviço, eu entendo que não. Por isso que há uma compensação na dosimetria da pena, né, na pena em abstrato, melhor dizendo, em relação às condutas previstas no Código Penal. Por isso que eu falei, é melhor que doa no bolso do que doa no corpo do empresário. E aí, então, como nós vimos, a parte inicial do Código de Defesa do Consumidor é totalmente protecionista ao consumidor. Já na parte penal, em relação ao bem patrimonial, ela se torna muito mais flexível em relação ao fornecedor do produto ou serviço. Levando-se em consideração, Dr. Flávio, os tipos previstos na 8.078 de 90, nós podemos falar na existência, então, já saindo de uma categorização e talvez adentrando nela, realmente eu não sei, que a lei ela trabalha com dolus bonus, ao invés do chamado dolus malus, quer dizer, sim, há um prejuízo, há um dano, mas esse dano ele tem dentro desse aspecto econômico em que ele se traduz, segundo as suas palavras, né, já que ele pode ser aferível, isso até por outros mecanismos sim, de apuração de responsabilidade, que não o penal. Mas essa intencionalidade, então, é uma intencionalidade diante de uma regra geral muito menor. Sem dúvida. Aliás, dolus malus e dolus bonus me lembra as primeiras lições que eu tive de teoria geral do direito civil. Sim. Que eu aprendi em 1985, 86, né? São válidas. São válidas. São válidas. Que é uma regra muito presente... Que vem do medievo. Exato. E, na verdade, que permeia até hoje o nosso Código Civil. Sim. Agora, no Código Penal, nós não temos dolus bonus e dolus malus, mas se efetivamente nós projetarmos dessa maneira, efetivamente nós temos como falar do dolus bonus em relação à figura do fornecedor e o dolus malus em relação a eventuais transgressões penais por parte do tomador de serviços ou dos produtos. Afinal, produtos e serviços, produto e serviço, tem o mesmo peso semântico? Não. Apesar de serem... na verdade, são espécies do mesmo gênero, né? Porque a relação de consumo se dá em relação à existência de uma transação entre o fornecedor e o tomador, né? E o consumidor. Na verdade, produto é aquilo que efetivamente é palpável e serviço é aquilo que é impalpável. Por exemplo, eu sou de uma época que televisão, quando quebrava, nós chamávamos um técnico.
E aí o técnico vinha até a casa da gente com a sua maleta, né, cheia de ferramentas, desmontava a televisão e falava: o problema está no seletor de canais. Isso pouquíssima gente sabe o que é, hein? Seletor de canais. Que era um botão que nós virávamos e mudávamos o canal da televisão. Com uma faquinha. Com uma faquinha, quando ele quebrar. Exato. Então, veja, neste caso, ele estava lá oferecendo um produto ou um serviço. Entendo eu que, na verdade, o serviço é de manutenção, ou seja, é aquilo que efetivamente pressupõe o conhecimento, a habilidade motora, enfim. Agora, se efetivamente ele tivesse que repor peças, aí ele entrava como um prestador de serviços mais um fornecedor de produtos. Tá ok? Então, sim. É essa a visão que eu tenho a respeito. E a sociedade brasileira, como que ela se comporta em relação a esses crimes? Eu vejo que muitas vezes isso é objeto de exploração midiática. De repente aparece alguém com toda uma equipe diante da porta de um estabelecimento, causando o maior impacto possível, inclusive àquele empresário, e muitas vezes por uma questão de menos valor, porque não foi dado um recibo, ou esse recibo estaria em desacordo com a qualidade do produto, ou alguma coisa nesse viés. Como fica uma situação dessa? Esta pessoa tem esse poder de adentrar num estabelecimento, esses programas, inclusive, de auditório, né? Auditório, entre barras, ao ar livre, e submeter esses empresários a essas cenas de constrangimento? Eu entendo que não. Porque, na verdade, o que é o direito, né? E me desculpe se eu der uma batatada, mas eu entendo que o direito, fundamentalmente, é um bom termômetro para nós, efetivamente, verificarmos a temperatura social e darmos o remédio adequado. Então, por que, efetivamente, nós temos como causas excludentes de ilicitude 4? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, que são as formas, e isso, assim, de maneira muito en passant, de tomarmos o direito para nós. Sobretudo quando falamos em legítima defesa e estado de necessidade, ou seja, se eu não tenho Estado, eu posso efetivamente amparar os meus anseios em razão de uma excludente de licitude. Então, me parece que é um ato transgressor, independente da área, né? E, na verdade, se efetivamente houver grande exposição que cause mácula, que cause perda da respeitabilidade, além das implicações civis, pode, quando muito, caracterizar crime contra a honra. Por quê? Porque, efetivamente, se a pessoa for injustamente acusada, ela pode ser caluniada, né? Ou difamada. Então, isso vale para a empresa? Vale. Porque, efetivamente, o crime de difamação não pressupõe o quê? Que a pessoa efetivamente cometa crime, mas seja um ato ofensivo à sua reputação. Calúnia não, porque calúnia significa atribuir falsamente fato definido como crime, mas na difamação é possível. Então, veja, se for levada às últimas consequências, há a possibilidade de incriminação do repórter, do apresentador, enfim, em razão da malsã conduta, ou então, paralelamente, melhor dizendo, a responsabilidade civil por perdas morais e materiais. Lucro cessante e dano emergente. Qual seria um aconselhamento, então, que Vossa Excelência faria numa situação dessa para um determinado empresário
ou fornecedor ou prestador de serviços que se visse diante da sua porta com toda uma equipe para fazer uma matéria sensacionalista sobre um determinado gravame que ele, no exercício da sua atividade, seja como fornecedor, seja como prestador, tivesse supostamente, lembrando que o senso comum transita tudo isso. Então, muitas vezes, aquilo que não é para o senso comum passa a ser, até porque não tem mecanismos hábeis para trabalhar com isso. Qual seria o comportamento que ele poderia adotar em face, por exemplo, dessa atitude tão agressiva por parte daqueles que querem fazer uma matéria jornalística, por exemplo? Bem, eu acredito que, como diria o artigo 5º do Código de Processo Penal, existem várias formas de darmos início a uma apuração policial. Eu entendo que num caso como esse, o melhor caminho seja a contratação de um advogado para ele requerer a instauração de um procedimento policial, de polícia judiciária, para apuração do fato. E veja, embora no mais das vezes trate-se de crime de ação privada. Crime de ação penal privada, mas com viés na Lei 9.099, né? Sim. Que efetivamente dispensa o inquérito policial quando reunidos todos os elementos, mas nada impede a realização do inquérito policial, mesmo se tratando da Lei 9.099 de 95, eu entendo que o melhor caminho é efetivamente constituir um advogado, o advogado efetivamente providenciar uma investigação defensiva, nos termos do artigo 18, do provimento 188 de 2018, que é um provimento da OAB Nacional, e dar entrada no inquérito policial, ou um pedido de instauração de inquérito policial, ou do termo circunstanciado, conforme o caso. E, paralelamente a isso... Como seria esse procedimento defensivo, aproveitando já? Na verdade, o provimento 188 de 2018, ele fala na paridade de armas, que é um princípio importante na área processual penal. E por quê? Há necessidade de um provimento, porque nós temos o inquérito policial que é cometido à Polícia Civil desde o século XIX, né? E delegado de polícia é uma delegação das altas autoridades do judiciário que não tinham capilaridade suficiente para abranger todos os rincões do Brasil. Então, foi delegado a pessoas de ilibado comportamento, de boa reputação, a delegação de exercer as funções, de boa parte das funções do juiz. E aí, então, transformou-se isso, com o passar do tempo, no inquérito policial. Pois bem, se efetivamente eu tenho um inquérito policial, uma polícia judiciária muito bem estruturada, muito bem aparelhada, e, paralelamente, em 2003, se não me falha a memória, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público fez o procedimento investigatório criminal, dando poderes ao Ministério Público investigar na fase pré-processual. Então, nós temos uma Polícia Judiciária e um Ministério Público, que são órgãos do Estado. Um é um órgão que efetivamente se presta a fornecer ao judiciário os elementos necessários. O outro é um órgão acusador. E o que sobrou para o ofendido, ou para a vítima, ou para o réu? Absolutamente nada. E aí veio o provimento 188 de 2018 instrumentalizar a possibilidade do ofendido ou do autor de um aparente crime constituir um advogado para fazer uma investigação defensiva. Então, a investigação defensiva, no meu modo de entender, segue o modelo do inquérito policial ou do procedimento investigatório criminal. Ou seja, deve ter uma portaria, que é o ato que efetivamente deflagra o início, acompanhado naturalmente de uma procuração por parte de quem efetivamente é o tomador dos serviços advocatícios, e deve haver despachos, como uma dinâmica de inquérito policial. Ou seja, a cada ato deve ser documentado. Presente, fulano, né, reduzo a termo os seus depoimentos, as suas declarações, enfim.
E pode ser constituído investigadores, podem ser constituídos peritos criminais, pessoas com grande experiência nas mais variadas áreas do conhecimento humano, para depois, ao final, haver um relatório. Aí cabe ao tomador de serviço a indicação ou não da viabilidade de instrução do inquérito policial, do processo criminal e até de revisão criminal. Ou seja, pega desde antes do início do inquérito até depois de uma sentença condenatória que efetivamente foi eivada por algum vício e tudo mais, e que dá aso, naturalmente, a uma revisão criminal. Muito bem, estamos aqui com o professor doutor Flávio Katinskas. Professor doutor, para as suas conclusões, o que o senhor de lege ferenda, o que o senhor teria a sugerir sobre o aprimoramento da 8.078/90? Bem, eu acredito que a grande questão da 8.078/90 deveria buscar a administrativização do direito penal em relação ao fornecedor, para ficar claro que efetivamente ele não é merecedor de uma pena privativa de liberdade, no mais das vezes. Porque uma coisa é prever abstratamente e outra coisa é não aplicar no caso concreto. E eu acho que isso gera uma série de percalços à administração da justiça. E, na verdade, nós que assistimos televisão já há muito tempo, sabemos que existem programas que efetivamente exploram muito a falta de efetividade do direito penal. Ou seja, se está prevista a pena, por que a pessoa é presa e é liberada? Por que a pessoa não chega a cumprir um dia de pena e efetivamente já sai pela porta da frente do fórum ou da delegacia ou de qualquer outro prédio público? Então eu acredito que esse é um importante passo que nós devemos dar, e tendo como ponto de partida o Código de Defesa do Consumidor, que efetivamente é muito bem construído, muito bem estruturado, mas que, na parte penal, deixa com que as pessoas que não atuam no direito fiquem falando, poxa, se eu roubar, eu sou preso. Se o fornecedor roubar, ele não é preso. E assim nós vamos criando uma aura de absoluta incerteza, de absoluto constrangimento por quem efetivamente não domina a área penal. Professor doutor Flávio Katinskas, meu já muito obrigado por essa aula maravilhosa ao mesmo tempo. Então estamos aí aguardando já sair do prelo o objeto dessa pesquisa profunda, robusta, inteligentíssima e original. Então, meu muito obrigado e para as suas conclusões. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, porque além da estima, da amizade, do carinho, né, que eu tenho pelo Dr. Wagner, né, meu grande amigo, meu grande irmão, é um motivo de renovado júbilo poder tomar as câmeras, né, um espaço tão agradável quanto esse, para discutirmos assuntos que efetivamente fazem parte das nossas vidas. Então, meu muitíssimo obrigado pelo empenho, pela generosidade e pela costumeira amabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado.